graças, querido Senhor. Meus queridos irmãos, vamos ler com o favor de Deus no livro de Gênesis. Assim de pé vamos ler, é muito rápido. Lemos Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Diga para o seu irmão que está ao lado: sê tu uma bênção. E versículo 3, dizemos juntos: e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Mais uma vez: e abençoarei aqueles que te abençoarem. É Deus que está a dizer: e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão bem abençoadas as nações da terra. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder tão grande, do teu favor sobre a nossa vida, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Olhamos sobre um pouco mais para trás, no início, visto que estamos em Gênesis, no capítulo 12, estamos muito no início da Bíblia, mas para entender o que é a bênção, esta bênção de Deus que falamos, e o derramamento dessa bênção de Deus sobre o povo de Deus, é melhor recuar a Gênesis capítulo 1. No versículo 26, diz assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Só esta frase, para tanta coisa que teríamos a pensar sobre isto, principalmente por causa das religiões falsas, que criam uma religião à sua imagem. Mas repare como isto é exatamente o contrário. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Nossa, plural. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus diz: não faço o homem à minha imagem. Diz: façamos o homem à nossa imagem. Deus fala no plural, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E desde o início da criação eles estão a operar. E por isso o homem é criado à imagem de Deus. Qual é a diferença disto? É que se fizer um Deus à sua maneira, está a fazer-se um Deus à imagem humana. Veja, por exemplo, o caso de Maomé. Maomé é o iniciador do Islão. E ele era pedófilo. Não estou a dizer nada que não esteja no Alcorão. Era assassino, ladrão, pedófilo, salteador, manipulador, mentiroso, compulsivo. E então no Alcorão ele dá ordem para se fazer tudo isto. Porque ele criou um Deus à sua imagem. Mas o que a Bíblia diz é: façamos o homem à nossa imagem. Não é o homem que faz um Deus à sua imagem e faz uma religião à sua imagem. É Deus que faz o homem à imagem dele. É o contrário, exatamente o oposto. Por isso é que as religiões são trevas. Porque fazem um Deus à sua maneira. E qualquer pessoa que diga: eu cá tenho Deus à minha maneira, não percebe o que é e quem é Deus. Porque está a perverter este conceito. Este conceito, o conceito certo é que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio. Domínio, poder. Ter domínio é ter posse. Ter domínio é ter autoridade. Ter domínio é reinar. Esses termos são sinónimos na Bíblia. Ter domínio é ter autoridade. Ter domínio é ter poder. Ter domínio é ter posse. Ter domínio é pertencer-lhe.
Você tem domínio sobre a sua Bíblia, tem domínio sobre o seu carro, tem domínio sobre as chaves da sua casa e da sua casa, tem domínio sobre aquilo que é seu. Mas não tem domínio sobre as coisas do seu vizinho, não tem domínio sobre as coisas que não lhe pertencem, mas tem domínio sobre aquilo que é seu. Então, para ter domínio significa posse, domínio significa autoridade, domínio significa poder, domínio significa reinar nas coisas que lhe são entregues, domínio significa que tem um título de propriedade. Deus está a passar a terra para a propriedade do homem. E está a dizer, esta terra é tua. Eu entrego-a ao teu domínio. Deus está a passar, como se um pai passa um terreno para um filho, o terreno ficou a pertencer ao filho. Um pai passa uma casa para um filho, a casa ficou a pertencer ao filho. O pai agora não pode dizer, dá-me cá que eu agora zanguei-me contigo ontem e agora quero a casa outra vez. E ele diz, não, mas a Escritura está aqui a dizer que a casa é minha. Ele pode dar ou não, pode devolver ou não, sim ou não? Porquê? Porque agora ela já não pertence mais a quem entregou o seu domínio. Agora repare, por isso é que nós oramos, por isso é que nós pedimos diante de Deus, para que Deus opere sobre esta terra, porque de facto quem tem domínio sobre esta terra somos nós. Já reparou a responsabilidade que isto acarreta sobre poder deixar Deus entrar sobre esta terra e ter domínio sobre esta terra, ou não lhe dar lugar, ou não o deixar vir, ou não o deixar entrar, ou não o deixar agir na nossa própria vida? Não querer a sua opinião, não querer a sua valorizar a sua orientação, a sua direção, não dar ouvidos nenhuns ao que disser. Sim ou não? E várias vezes a terra passou por estas coisas. Nos tempos de Noé, passou por estas coisas, e por causa disso a terra estava tão corrompida que Deus chamou Noé, e Noé pregou durante 100 anos. E não se converteu ninguém, só as pessoas que estavam com ele em casa dele. Então depois disso, Deus disse, vou derramar julgamento sobre esta terra. E vem o dilúvio. O dilúvio é a primeira demonstração portentosa do poder de Deus acerca de julgamento sobre toda a terra. Por causa da corrupção em que a terra tinha caído. E por causa das portas fechadas, só uma casa e uma família sobreviveu ao dilúvio. Que coisa impressionante. Amém? Bendito seja Deus. Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora o versículo 28, leia comigo. E Deus os abençoou. Aqui está a bênção de Deus. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Eis que eu tenho dado todas estas coisas. Então, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus plantou o Senhor um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E entregou a responsabilidade de cuidar desse jardim para o homem. O jardim do Éden, a presença de Deus, é a imagem da própria relação com Deus, de Deus querer que houvesse uma réplica do céu sobre esta terra. Que houvesse um paraíso da presença de Deus sobre esta terra. A ideia de Deus era que o paraíso de Deus e a própria presença da glória de Deus se estendesse pela terra toda. Começava ali e depois estendia-se pela terra toda. A ideia de Deus era que o homem levasse a sua presença e caminhasse com ele em unidade, em comunhão com Deus, e que o paraíso da terra se estendesse por todo este planeta e ficasse esse planeta como um jardim do Éden, em comunhão com Deus, com a presença de Deus e com a glória de Deus. Esse é o plano que estava estabelecido por Deus para o homem. É claro, nós pensamos, mas Deus já não sabia o que ia acontecer. Sabia. E mesmo assim deixou que acontecesse. Deixou.
Adão quebrou a aliança com Deus. Aqui nunca fala nada em doença, em morte, em sofrimento. Não existe nada nestes primeiros 2 capítulos da Bíblia que fale de trabalhar muito, das coisas correrem mal, de haver angústias, opressões, depressões, calmantes. Não existe nada disso. Não existe morte, não existe doença, não existe sofrimento, não há lágrimas, não há mal. O mal não existe. Não existe mal nenhum, nem morte nenhuma. A ideia de Deus na criação do homem, não há morte. Você e eu não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver para sempre. E viver na intimidade e na proximidade com Deus. No entanto, Adão comete uma alta traição contra Deus. Isto foi-lhe entregue, e ele agora, ouvindo a voz do inimigo, deixa de lado a palavra de Deus e a aliança com Deus e vai atrás de outra voz que começou a ouvir e de outro amigo que começou a ouvir que lhe apareceu. Pôs a palavra de Deus de lado e começou a ouvir outra história. E o diabo veio e contou-lhe uma grande história. Que ele ia ficar muito esperto, muito inteligente, que ia abrir os olhos, que ia ver que Deus estava a enganar, que o assunto de Deus afinal não era assim tão boa pessoa como se dizia. E ele começa a ouvir aquilo. Ele e a parceira. E o resultado que isto dá, qual é? Os dois decidem rasgar a aliança com Deus e fazer uma aliança com o bicho. Resultado. E ele veio e tomou posse. Tomou posse dessa terra que Deus tinha dado ao homem. Estamos entendidos? Sim ou não? Então o que aconteceu à bênção de Deus? Essa tal bênção transforma-se agora, de repente, a bênção é cancelada e em vez de bênção aparece maldição. A maldição da desobediência, a maldição de não querer saber de Deus, a maldição, veja as consequências disso, a maldição do trabalho, a maldição da mulher ter parto com dor, versículo 16, a mulher multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É coisa que há muitas mulheres que têm um problema com isto. Só visto. E depois diz, com trabalhos, versículo 17, obterás o sustento da tua vida. Quer dizer, nós não encontramos isto. Com o suor do teu rosto trabalharás para arranjar mantimento para ti, para não morreres de fome. Isto não existe antes. Isto não existe antes. Para os irmãos perceberem bem a diferença entre o que é o trabalho com esforço, o trabalho com angústia, o trabalho com a morte e o processo de morte no corpo, que o corpo vai envelhecendo, que o corpo começa a morrer ao longo de anos, em que uma semente de morte está aí dentro, em que se nasce já com uma semente lá dentro que vai transtornando, transformando. Primeiro cresce, desenvolve, chega a um ponto e começa numa linha descendente a terminar os seus dias, parecendo um bebê a dormir 20 horas por dia. Mas não fomos criados para isto. No princípio não era assim. E não foi com essa intenção nem com essa visão que foi estabelecido tudo. E a bênção de Deus, esta bênção de Deus perde-se. Agora é o trabalho, é a fadiga, a angústia. Nós olhamos para a palavra de Deus para você ver a diferença entre a bênção e a maldição e você vê isto. Deus não deu poder sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, sim ou não? No entanto, aquela história que está na Bíblia de Lucas no capítulo 5, em Lucas no capítulo 5, que a Bíblia diz que Pedro e os amigos andaram a pescar toda a noite. Sim ou não? E aconteceu que Jesus pediu o barco que Pedro tinha usado toda a noite
E eles estavam a remendar as redes e a arranjar as redes para se preparar para pescar. E a Bíblia diz que eles tinham andado toda a noite, lavavam as redes, capítulo 5 de Lucas, versículo 2. E Jesus usou um dos barcos. E Pedro colocou o barco ao serviço de Jesus. Colocou-o nas mãos dele. Jesus afastou um pouco de terra para o mar, não é? De lá de dentro usou como anfiteatro da praia, da areia, pregou para as multidões que estavam lá. E depois ele não consegue fazer de outra forma. Deus não consegue ser diferente. Disse ele, agora lançai as redes para colher uma abundância de peixe. Veja a resposta que Pedro disse. Respondeu Simão, versículo 5. Mestre, nós andamos a trabalhar toda a noite e não apanhamos nada. E devia ter aqui sido colocado um ponto, parágrafo, nesta frase. Andamos toda a noite. Quer dizer, trabalhamos que nos matamos. Andamos toda a noite. Deus disse que nos deu poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e afinal não apanhamos nenhum. Nenhum pequenino. Nenhum jaquinzinho. Apanhamos nada. Andamos toda a noite. Não pescamos nada. Mas ele diz, mas quem conhece e quem já viu Jesus, nem que seja em revelação, quem já o viu, sabe que é complicado olhar para ele e dizer que não. Muito complicado. E Jesus está na frente de Pedro. E Pedro mudou de ideias. E disse, bem, mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. Quer dizer, ele diz assim, eu não tenho motivo nenhum para pensar que agora, durante o dia, sem as condições de pesca, as condições boas de pescar de noite, sem as regras e os princípios da boa pesca, que é de noite, eu não tenho motivo nenhum para pensar que vou fazer uma grande pesca, mas segundo a tua palavra. Jesus não disse, vais trabalhar muito durante todo o dia, trabalhaste toda a noite, não pescaste nada e agora durante o dia vais trabalhar muito a ver se pescas alguma coisa. Não disse assim, disse lançai as redes. Foi tudo o que ele disse. Para você ver a diferença entre trabalhar muito sem resultados, trabalhar muito sem apanhar nada, trabalhar muito e não ter resultado nenhum, ou então lançar as redes e vir tal quantidade de peixes a saltar para dentro da rede e do barco, que ele tem que chamar mais um barco para o ajudar. É você perceber o que é a diferença entre a maldição desde Gênesis e o que é a diferença entre a bênção de Deus e a bênção recuperada em Cristo e a bênção de Abraão que veio até a nossa vida. A diferença é que as coisas vêm ter às suas mãos, a vitória vem ter às suas mãos. Quando você crê que essa bênção tem que acontecer na nossa vida, essa bênção tem que acontecer na nossa vida, é em nome de Jesus. Essa diferença entre a bênção e a maldição. Essa diferença enorme entre a bênção e a maldição, porque para isso Jesus veio. Adão perdeu esta bênção. Mas apareceu um homem que se decidiu a ouvir a Deus com atenção e a prestar atenção ao que Deus falava. E esse homem é conhecido na Bíblia como amigo de Deus, chamado Abraão. E Deus recomeça. Um novo começo estabelece com Abraão. Deus diz para ele, a primeira coisa que Deus disse, sai da tua terra, sai desse lugar, sai de onde estás. Porquê? Porque Deus quer chamar a atenção dele para ele não estar a ser influenciado por mais nada, não ser influenciado por mais ninguém, não ser influenciado do mundo onde ele foi criado, do mundo onde ele estava, ir para um lugar novo com Deus, para começar tudo de novo com Deus e ser guiado por Deus. E ele aceita isso. Ele disse, eu quero que tu me dirijas. Eu acredito que Deus tem o melhor se eu deixar que Deus me dirija. Repare que a Bíblia diz claramente isso no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ele ouviu Deus e deixou-se guiar por Deus. Deixou-se conduzir por Deus. Jesus veio aqui, ele próprio
não começou nada a fazer nada no ministério dele, da obra extraordinária que fez, sem primeiro ser cheio do Espírito Santo e ser dirigido pelo Espírito Santo. Foi dirigido pelo Espírito Santo para o deserto, para o jejum dos 40 dias. Foi dirigido pelo Espírito Santo e no poder de Deus e na unção de Deus para fazer a obra que o Pai tinha estabelecido para ele. Ser dirigido por Deus significa ouvir a voz de Deus e significa obedecer à voz de Deus. Ora, a forma mais simples que nós temos de ouvir Deus e de obedecer à sua voz é a sua palavra. É a forma número um, a coisa número um de ouvir Deus e obedecer a Deus está na palavra de Deus. Há pessoas que querem começar pelo telhado, começar por ouvir vozes e ouvir coisas. Não comece por aí que vai se dar mal com isso. Há muito maluco a ouvir vozes. Há muita gente despassarada a ouvir coisas. Há muita gente que diz que ouviu isto e aquilo. Nós não queremos ouvir nada. E nada do que Deus falar com alguém vai falar de alguma vez diferente do que está escrito. Quer dizer que a primeira coisa que se tem que se ter é uma base muito segura da palavra de Deus, para que depois não se confunda com coisas estranhas e esquisitas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Há pessoas que aparecem com cada coisa, a dizer que sabem cada coisa, a ver demónios em todo lado, a ver ratos em todo lado, a ver sapos em todo lado, a ver feras voadoras em todo lado, até já há quem veja vacas voadoras. Nós precisamos é de ver a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que é por causa da palavra de Deus que depois se sobem nos degraus para cima. Mas se não se começar pelo sítio certo e pelo alicerce certo e pela palavra de Deus firme, também não se vai perceber nada para a frente acerca deste poder de Deus. Amém? Quer dizer que este novo começo de restaurar as bênçãos de Deus sobre a terra. E nós vemos isso claramente. Vemos isso que com Abraão que aconteceu. E Deus disse por causa disso, sê tu uma bênção. Começa Abraão a dirigir-se para a frente. A primeira coisa que começamos a ver que é que acontece com a obediência dele com Deus, é o capítulo 13, no versículo 2, era Abraão muito rico. Quer dizer, saiu de lá sem nada. Passado pouco tempo, no capítulo seguinte, já está muito rico. Ele começou a ouvir Deus, continuou a ouvir Deus, e a bênção de Deus que está sobre ele manifesta-se a nível das suas finanças. É uma das primeiras coisas que se vê a manifestar-se na sua vida. E isso, quantos creem na bênção de Deus? Então diga isso comigo, tem que se manifestar nas minhas finanças. Tem que mudar as minhas finanças. Em nome de Jesus. Tem que mudar a minha vida financeira. Radicalmente. Em nome de Jesus. É um dos primeiros resultados que você vê. Resultado do poder de Deus. Resultado dele ter uma aliança com Deus nos dízimos e ofertas. Está aqui no capítulo 14. Veio Melquisedeque, que trouxe pão e vinho, símbolos da Santa Ceia. E era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão. Era o pastor de Abraão, era este. E celebraram a Santa Ceia. E disse, bendito, abençoado é Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abençoado seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E de tudo isso, Abraão lhe deu, de toda a riqueza dele, Abraão deu o dízimo. Da riqueza toda dele. Primeiro diz que ele era muito rico, a seguir ele pega no dízimo da riqueza toda que tem e entrega para a aliança com Deus que estabeleceu. Quer dizer, nunca mais parou de prosperar. Nunca mais parou a bênção de Deus sobre ele e sobre a descendência dele de se multiplicar. Chegamos, por exemplo, a ver que na guerra a mesma coisa. Depois do nascimento de Isaac, quando não era possível ter filhos e a Sarita tinha uma idade muito avançada e tinha sido estéril toda a vida. O relatório médico daqueles dois é assustador. Aparece o Abraão com a Sara pela mão e vão a uma clínica de fertilidade. E quando entram, ele com quase 100 anos, e ela com 89, e ele com 99, queremos ter um filho. Pois na clínica não.
Na clínica da fertilidade, não. Mas na clínica lá em cima, é possível. E então nós vemos a Sarita a seguir dizer essa coisa extraordinária. De uma das frases mais belas que há nas Escrituras, de Gênesis capítulo 21, no versículo 6, em que ela diz: o Senhor me deu um motivo de riso. E nasceu o Isaac, coitadinho. Nasceu o Isaac. Em hebraico significa riso, porque na velhice dela, quando já não era possível ter filhos, nasceu o Isaac. Quando ela nunca tinha conseguido na juventude dela, conseguiu agora. E o Isaac aparece a motivo de riso. E depois, no versículo seguinte, o versículo 7, é extraordinário, que diz assim: quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na sua velhice. Ela tem 90 anos, coitadinha. 90 anos e está a amamentar? É a obra. Sim ou não? Sabe o que é que isto é? Diga para o seu irmão que está ao lado: é a bênção de Deus. A bênção de Deus faz que os peixes venham ter ao seu barco e à rede, e a bênção de Deus faz que apareça um filho gerado onde é impossível ser gerado. É a bênção de Deus que nós estamos a falar sobre as coisas que são humanamente impossíveis. A bênção de Deus resume-se numa frase simples: é o poder sobrenatural para criar coisas impossíveis. A bênção de Deus é o poder sobrenatural que opera sobre os filhos de Deus para fazer acontecer as coisas que humanamente não são atingíveis, não são alcançáveis. A isso chama-se na Bíblia a bênção de Deus, e chama-se a bênção que ficou com o nome da bênção de Abraão, porque foi celebrada a aliança com Abraão de novo, para que a bênção de Deus viesse sobre esta terra e atingisse as famílias da terra. E foi celebrada essa aliança com Deus. Porquê foi Abraão escolhido? Deus sabia o caráter dele e o coração dele, e sabia que, como ele era um homem sério e firme com as coisas de Deus, quando um dia Deus lhe pediu se este Isaac que nasceu já da bênção de Deus, que era impossível ser gerado e alcançado em meios humanos, nem clínica nenhuma, nem relatório médico nenhum, era impossível ter aquela bênção. Mas Deus lhe pediu o seu filho que fosse sacrificado no altar, e lhe mostrou que um dia o próprio Deus iria trazer o seu próprio filho. Ele disse: um dia vou ter que enviar o meu filho, e o meu filho vem sobre essa terra, para que a bênção de Deus chegue a todas as nações. Será que haveria algum homem por aí que me entregasse o seu filho, o seu único filho? E Abraão disse: aqui estou eu entrego. É uma das cenas mais terríveis das Escrituras, quando Isaac sobe ao Monte Moriá. Sabe onde é o Monte Moriá? É um monte lá ao lado. Os muçulmanos fizeram aquela mesquita lá com a cúpula dourada, aquela coisa horrorosa que lá está. O Monte Moriá era ali, do outro lado, em frente ao Monte das Oliveiras. O monte onde Jesus foi crucificado, o monte onde a cruz foi posta, é o Monte Moriá. Abraão caminhou 3 dias de caminho até chegar ao Monte de Moriá, que fica em Jerusalém. E caminhou para lá com o filho pequeno ainda, levou a lenha, levou criados com ele e disse aos criados cá embaixo: esperem aqui embaixo que eu vou lá acima adorar com o menino e já voltamos. Porque a fé dele era tão forte de que ele ia fazer o sacrifício de seu filho e que Deus tinha que ressuscitá-lo, porque as promessas estavam sobre Isaac. Era a continuidade da bênção e da descendência. Ele disse: Deus pediu isso, mas Deus não pode deixar que isto fique assim. Oh, glória a Deus, Ele vai ter que o ressuscitar, porque Ele vai ter que dar continuidade à bênção que me prometeu. Veja que o Evangelho pregado a Abraão, daquilo que Deus iria fazer mais tarde, ressuscitar o seu próprio filho, e mesmo assim ele disse: eu faço. E é uma das cenas mais terríveis das Escrituras, de
dele subir ao monte, capítulo 22, e oferecer a seu filho. O menino vai a subir com Abraão, não é? Com o pai, e diz: pai, eu vejo que tens a lenha, tens o cutelo, tens essa faca aí grande, toda grande, mas onde está, disse ele, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele tinha visto Abraão a fazer muitos sacrifícios para Deus. Dessa vez ele não tinha cordeiro nenhum. Ele disse: onde está o cordeiro para o sacrifício? Acho que nessa hora em que o menino falou isso, o coração de Abraão deve ter se derretido todo a pensar: ai, meu filho, o cordeiro és tu. E Deus pediu-te e eu vou fazer. Que coisa mais incrível, que coisa mais extraordinária. No entanto, no versículo 10, capítulo 22, versículo 10, então ele estendeu a mão sobre o menino, ele pôs a lenha e pegou no menino e deitou em cima da lenha para o sacrificar. E quando estendeu a mão para o fazer, dos céus bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. Versículo 11. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu disse: não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças nada, pois agora eu sei que tu temes Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. É por isso que esta aliança está estabelecida com Abraão. Deus procurou um homem que fosse capaz de fazer a mesma coisa que ele ia fazer. Pregou o evangelho para ele e pregou acerca da vinda do seu filho sobre esta terra. E Abraão não só acreditou, como disse: eu também fazia. E é o único que aparece em toda a Bíblia a dizer: eu fazia isso se tu me pedisses isso, desta vida inocente do meu filho a morrer pelos pecados da humanidade. E por isso está estabelecida a aliança com Abraão. Percebeu porque é que ele é o introdutor outra vez da bênção de Deus? E por causa disso a descendência de Abraão recebeu esta bênção de Deus. Porque nele ia ser colocada a maldição. Mas Deus não aceitou isso. Porque o menino não era capaz de ter, não era possível ser realizado isto. Agora você percebe melhor o que é que significa esta aliança que Deus fez com Abraão e porque é que a descendência de Abraão é abençoada. E vai perceber uma outra coisa espantosa que está na Bíblia, no livro de Gálatas, e eu convido os meus irmãos para virem lá ver comigo. Em Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Para quê? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Não foi Isaac, o filho de Abraão, que era capaz de levar o pecado do mundo sobre os seus ombros. Não era ele, não. Mas Jesus mesmo é aquele que é o Cordeiro de Deus que derramou a sua vida para nos salvar de toda a maldição e substituir a maldição pela bênção. Por isso diz em versículo 26... todos vós sois filhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse modo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, versículo 29, se sois de Cristo, sois também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros de quê? Herdeiros da bênção de Deus, aleluia. Herdeiros dessa bênção que é derramada sobre a nossa vida e que Jesus veio trazer. Como é que nós vemos a bênção sobre a vida de Jesus? Eu tenho pena que às vezes as Escrituras, quando falam sobre a bênção de Deus em Cristo, usam outra palavra, usam as chamadas, conhecidas por bem-aventuranças. Bem-aventurado. Quando Jesus chegou, ainda estava a ser gerado no ventre de Maria um corpo para que ele viesse habitar, sendo por fora um homem. Amém? E no profundo do Espírito, lá dentro, sendo Deus. E quando ele vem e começa a pregar de novo, você vê no Natal, vê aquela festa toda, vê os anjos, vê a alegria toda. Por quê? Porque a bênção chegou. Finalmente chegou aquele que vem fazer aquilo que estava prefigurado em Abraão. Porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão veio para vencer.
e veio para recuperar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? A bênção que estava perdida em Gênesis, a bênção que estava perdida com Adão, foi recuperada no segundo Adão, em Cristo. Essa palavra do segundo Adão está escrita em 1 Coríntios 15, versículo 45. O primeiro Adão perdeu a bênção, perdeu aquilo que Deus lhe tinha dado, dessa bênção poderosa de Deus que realiza as coisas sobrenaturalmente. Já imaginou a bênção que é você e eu podermos orar por alguém, impomos as mãos e a pessoa fica sarada? Já imaginou? O que é que significa isto? Eu não sou médico. Eu não sei tudo o que é preciso fazer para operar uma pessoa, para fazer aquela operação toda. Mas a bênção de Deus passa por cima disso tudo e opera na mesma, sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum, sem rasgar nada, sem cozer nada, sem tirar isto e aquilo e mudar de coisas. Eu lembro-me de uns anos uma senhora que recebeu uma operação numa coluna, na coluna dela, que estava muito mal. E a dor saiu instantaneamente, num dia de culto em que de repente eu me virei para ali, ela estava sentada nessa zona aí embaixo, e eu disse, aquela senhora está a ser curada da coluna. E ela, como trabalhava numa farmácia, tinha que fazer exames. E quando fez o exame, o médico que a atendeu, tem que fazer exames de rotina, que são obrigatórios para quem trabalha em farmácia, tem que fazer. E então o médico disse, vejo aqui que a senhora foi operada na sua coluna. E ela disse, não fui. E ele disse, minha senhora, pelo amor de Deus, não me diga a mim, eu sou médico. Eu sei muito bem que a senhora foi operada aqui. Tem aqui uma costura muito bem feita. Quem fez isto foi um profissional altamente qualificado. Isto está muito bem feito, quase que não se vê. Isto está feito de uma maneira muito bem feita. Excelente, está irrepreensível isto. Mas a senhora foi operada à sua coluna. E ela continuou a dizer que não, e o médico zangou-se com ela. Disse, a senhora está a mentir porquê? Diz que ela estava a mentir. A senhora lhe dizer que a senhora foi operada, que eu vejo a operação aqui, está aqui à minha frente. E ela continuou a dizer que não, e o médico zangou-se com ela. Só depois é que ela veio e disse, fui operada, fui. No culto, quando o pastor disse que eu estava a ser operada e que estava o anjo a operar-me e que eu estava a ficar curada. E os elos da coluna foram curados. Nunca mais tive dores depois daquele culto que veio para receber essa bênção de Deus. Nunca mais teve dor. A operação estava feita. E eu pergunto, isto é a bênção de Deus? Percebe o que é a bênção de Deus? Eu não estive a suar numa sala de operações, todo embrulhado, de ligaduras da cabeça aos pés, não usei um bisturi para fazer nada. Eu disse uma palavra e orei e aconteceu. Isso chama-se a bênção de Deus, sem trabalho, sem nada. Que isso aconteça também nas nossas finanças. Quantos querem isso? Oh, glória a Deus! Quantos é que estão prontos para receber isso? Senhor, faz que venha esse peixe todo, essa pescaria toda, vem ter às nossas mãos sem ter que andar toda a noite a trabalhar e não pescar nada. A gente trabalha tanto sem a bênção de Deus. Trabalha tanto e o resultado é tão pequenino. Trabalha tanto e o esforço é enorme e o resultado é minúsculo. Mas é o contrário a bênção de Deus. A bênção de Deus é exatamente o contrário disso. É você crer em Deus que se realizam as coisas que Deus preparou para si. Deus tem preparado as soluções para a nossa vida muito maiores e melhores do que aquilo que nós temos usufruído e nós queremos isso. Essa festa toda da bênção que Jesus chegou e que trouxe. Por isso, repara, primeiro sermão que Jesus prega, registado no livro de Mateus, no capítulo 5, é chamado o sermão das bem-aventuranças. Eu tenho pena que tenham usado este termo, bem-aventurança. Era melhor dizer das bênçãos, porque diz assim, abençoados, capítulo 5, versículo 3, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Versículo 5, abençoados são os mansos de coração, porque herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Abençoados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque verão Deus. Abençoados são os pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Abençoados são aqueles perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Abençoados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal dessa terra e sois a luz do mundo. Versículo 14. Amém? Meus queridos irmãos, quando ele está a falar, no início, a falar sobre a bênção de Deus e aqueles que estão debaixo da bênção de Deus, de pessoas com mansidão do coração, que não são chamados para estar em contendas. Há gente que gosta muito de discutir por tudo e por nada. Deus nos livre e guarde. Afaste isso de si, e se não afastar o problema, afaste as pessoas. Mas não pode ser de outra forma. Tem que ter paz. Quando vocês querem paz? E assim, o Senhor traz paz na minha vida e no meu coração. Paz à minha volta. Paz a começar nos que estão na primeira linha ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém? Há pessoas com quem você nunca vai ter paz. Nunca vai ter confiança. Nunca vai ter fé. Nunca vai ter paz nenhuma. Nem amor nenhum. Não é possível. Não é possível haver unidade. Não é possível haver nada. Se não é possível haver nada, é melhor que não haja nada. Porque nós fomos chamados para ter paz. Precisamos de ter paz e de pacificar. A Bíblia diz para sermos chamados pacificadores. Já lhe disse porque estas coisas, o que é que isto faz com a bênção de Deus? Interrompe a bênção de Deus. Impede a bênção de Deus. A contenda, a discussão, a amargura, as guerras, a carnalidade, o insulto, as más palavras, tudo isso. Só há uma maneira de resolver isto. É a pessoa arrepender-se, pedir desculpa, pedir perdão e mudar de raiz. Dizer, nunca mais isso vai acontecer. E pode ter a certeza que nunca mais isso vai acontecer. Amém? Agora, viver assim todos os dias? Bem, quem é que quer o inferno? Isso é já um inferno em figura de gente, aqui embaixo. Não fomos chamados para isso. Os filhos de Deus não podem querer isso. Nem permitir isso sequer. Nem desejar isso sequer. Nem tolerar isso sequer. Nós fomos chamados para viver na presença de Deus e no poder de Deus. Meus queridos irmãos, estou a dizer isto porque quando você olha para esta palavra e percebe que este assunto da bênção de Deus foi resolvido definitivamente em Cristo. Jesus veio e pegou na maldição toda que estava desde o Gênesis, desde Adão, e carregou essa maldição sobre si mesmo. E foi à cruz e resgatou-nos da maldição. Amém? Resgatou-nos da maldição, pagando Ele próprio o resgate pela nossa vida. De modo a que ficasse sobre nós a bênção de Deus. E eu então pergunto, então a bênção de Abraão ficou para nós? Sim ou não? A bênção que Deus acertou com ele e que depois em Cristo foi realizada, cumpriu-se, está feito ou ainda vai ser feito? Já está feito, já está consumado. Por isso é que a Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Porque você tem essa bênção de Deus e ela está sobre si. Por isso é que a Bíblia diz: em tudo que puseres as tuas mãos, prosperará. Por isso é que a Bíblia fala sobre isso. No entanto, isto é alcançado pela fé e alcançado sem dissensão, sem divisão, sem discussão, através do amor e dos frutos do Espírito. É assim que se alcança pela sua fé. Viva em paz. Viva com o amor de Deus no seu coração. Ame. Vai haver pessoas que você vai amar próximo e outros vai amar à distância. Mas ame toda a gente. Perdoe sempre tudo. Siga em frente, para a frente, porque aquilo que não pode perder é a bênção de Deus. Podemos perder muitas coisas na nossa vida, mas a bênção de Deus não podemos perder. Porque quando se perde a bênção de Deus, não se sai daquilo que é apenas humano e fica-se restringido às condições das capacidades somente daquilo que podemos fazer. A bênção de Deus leva-nos para o sobrenatural de Deus. E é o poder sobrenatural de Deus que opera as coisas do sucesso e das coisas inalcançáveis na nossa vida. Aquilo que não é atingível
é alcançado por causa da bênção de Deus na nossa vida. Os sonhos que você tem das coisas a terem que se alcançar e realizar-se vão ser alcançados e realizados por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. E deixe-me dizer isso e termino. A bênção de Deus está sobre si. Esta bênção de Deus é sua. Não a largue, não a perca por nada. Esta bênção é sua. Esta bênção pertence aos filhos de Deus. Jesus veio e diz a Escritura, nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão viesse para nós. Porque também nós somos descendência de Abraão. Porque isto não foi alcançado pela lei, mas foi alcançado pela fé. Amém? A bênção de Deus passou de geração em geração, em geração, em geração, até Cristo, até que Ele realizou na cruz a derrota da maldição. Por isso hoje nós podemos escolher entre bênção e maldição. E nós queremos escolher a bênção. A bênção é que nos pertence como filhos de Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças dessa bênção que está sobre a nossa vida. Quantos têm fé na bênção de Deus? Diga isso comigo, eu tenho fé na bênção de Deus. A bênção de Deus que foi recuperada em Cristo. A bênção de Deus que foi alcançada pelo Senhor para nós. Abraão não o podia fazer. Isaac não o podia fazer. Mas a bênção de Deus chegou até nós. O resgate foi feito não por Isaac, mas por Cristo, o Senhor. O resgate foi pago para que a maldição fosse anulada e que recuperássemos a bênção de Gênesis capítulo 1 e versículo 28. A bênção que Deus deu no paraíso da glória de Deus, com o homem na sua presença. Essa bênção foi recuperada em Cristo, para que as coisas não fossem tão custosas, tão angustiosas, tão trabalhosas, tão dificultadas e cheias de mágoa, de sofrimento e de derrotas e tristeza, e à custa de muito sacrifício, mas que a bênção de Deus chegasse às nossas mãos. Senhor, recebemos a Tua bênção hoje. Diga isso comigo. Senhor, eu te agradeço pela bênção de Abraão. Eu te agradeço pela bênção em Cristo que chegou até nós, à nossa vida. Essa bênção que chegou à nossa vida por causa do sacrifício de Jesus, que anulou o estatuto de maldição que pendia sobre nós. Agora nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer à Tua palavra para viver na intimidade da Tua presença e do Teu poder, para viver nesta presença da Tua glória. Eu clamo hoje em nome de Jesus, desta unção ser derramada sobre a nossa vida, do domínio ser restaurado na nossa vida, de reconquista de coisas perdidas chegar outra vez às nossas mãos, das bênçãos de Deus que o inimigo através de maldição nos tirou, seja recuperado em Cristo. Quantos têm coisas a recuperar aqui? Diga isso comigo. Senhor, eu tenho coisas a recuperar, tenho coisas a ser restituídas, tenho bênçãos a ser recuperadas, e não vai ser pelo esforço do meu suor, mas vai ser pela Tua bênção, que tudo isso vem ter às minhas mãos outra vez. Em nome de Jesus, recebo essa glória sobre a minha vida e creio de todo o coração que o pagamento da cruz para nos resgatar da maldição e nos livrar de toda a maldição e nos dar acesso outra vez à bênção de Deus. Senhor, receba em meu coração, receba na minha vida, receba em meu pensamento, recebo em todas as áreas da minha vida a restauração da Tua bênção. Recebo todas as áreas da minha vida, do meu trabalho, da minha vida com Deus, da minha vida e dos meus sonhos e desejos mais profundos do coração. Recebo sobre os meus filhos a Tua bênção. Recebo sobre a minha descendência a Tua bênção. Recebo em todo lugar onde eu estiver a Tua bênção. À minha volta, quem está comigo, receba essa bênção. Receba em nome de Jesus o Teu poder, que arranca de raiz as cadeias da opressão, e toda a maldição é lançada fora, conforme está escrito: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Assim a bênção de Deus vem sobre a vida do Teu povo, sobre todas as casas que estão aqui hoje, sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui hoje. Nós recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos recebem? Graças a Deus. Amém. Receberei, pastores.